Olá, caríssimos, tudo bem? Vamos falar sobre a grande guerra vivida pelo Brasil. A Guerra do Paraguai. Uma guerra que vai durar 5 anos, entre 1865 e 1870. Vai ajudar a consolidar o exército brasileiro, por um lado, e por outro, vai enfraquecer o governo monárquico de Dom Pedro II, ajudando na crise da monarquia que estava por vir nas décadas de 1870 e 1880. É uma guerra que faz parte do imaginário militar brasileiro, com várias marcas sensíveis, como o próprio patrono do exército, Duque de Caxias, que vai ser um dos comandantes dessa guerra, e como diversos lugares e ruas da cidade, de várias cidades, inclusive do Rio de Janeiro, então capital. Nós temos ruas como 1º de Março, que é uma das ruas principais do centro da cidade, que faz referência ao final da Guerra do Paraguai, 1º de março de 1870. Nós temos bairros como Maitá, Sampaio, que fazem referência a Sampaio, militar brasileiro que lutou na Guerra do Paraguai. O Maitá é um episódio da guerra, a passagem do Maitá. A cidade do Rio de Janeiro, de forma geral, ela é cheia de marcos dessa guerra. E outras cidades também ligadas na região sul, na região do Mato Grosso, que são as regiões onde desenrolou-se essa guerra, né? Onde os episódios da guerra aconteceram. Durante muito tempo, essa guerra foi analisada sobre um viés político muito forte, que tinha toda uma discussão em torno do posicionamento do Brasil, que o Brasil teria agido a mando da Inglaterra, que o Paraguai seria um país desenvolvido, forte, e essa posição toda, essa percepção política da guerra vai cair sob terra através de uma obra do Francisco Doratiotto chamada A Maldita Guerra. Esse historiador ele vai inovar analisando os arquivos aqui e os arquivos também no Paraguai, as imagens da guerra dos dois lados, e vai construir uma obra belíssima, de grande força, redesenhando todo a história da Guerra do Paraguai e retirando esse elemento político dessa história da guerra. Mostrando que para a gente compreender a história da guerra, nós teríamos que voltar atrás um pouquinho, no final da década de 1830, mais precisamente em 1839, quando nós vamos ver as tensões na região do Rio da Prata, pelo domínio da região do Rio da Prata. O Rio da Prata é o rio que passa na região sul, depois do Uruguai, e ele, entre Uruguai e Argentina, ele sobe em direção ao Paraguai, que era a principal via de acesso na época ao Paraguai e às províncias do Mato Grosso e mais do interior do Brasil. Você tinha que contornar e subir esse rio. Você não tinha um acesso fácil por terra. Então o caminho do acesso era esse. E era muito complicado, porque o Brasil, o Uruguai e a Argentina e o próprio Paraguai disputavam o controle dessa região. O Brasil ele intervém desde muito cedo na política uruguaia e na política argentina. A Argentina que só vai se consolidar como nação, unificar como nação, em 1862. Até 1862 existiam duas nações em uma. Existiam a província de Buenos Aires e existia a Argentina, com Entre Rios e Corrientes. O Uruguai, que havia sido província de Cisplatina no Brasil, que conseguiu sua independência em 1828, ele, mesmo com a independência, a política interna dele, a disputa entre os partidos blancos e colorado, era muito marcada pela presença do Império Brasileiro. Então o Império ele tinha, nessa região do Rio da Prata, uma ascensão muito forte.
né? Entre 1839 e 1851 vai acontecer o que ficou conhecido como Grande Guerra, né? Quando os colorados, Partido Colorado uruguaio chefiado por Frutuoso Rivera, ficou sitiado em Montevidéu e recebeu apoio do Império Brasileiro. E os blancos, chefiados por Manuel Oribe, controlavam o resto do país. Tinham apoio das tropas de Buenos Aires, que era governado por Juan Manuel Rosas. Veja bem, Buenos Aires, e não era a Argentina. Essa guerra vai durar bastante tempo, até porque o Brasil também enfrentava bastantes problemas internos, e ela, inclusive problemas externos com a questão do tráfico negreiro, e ela vai terminar no final da década de 1840, início da década de 1850, quando o Brasil vai intervir diretamente na região, provocando a destituição, a retirada do poder de Juan Manuel Rosas, da província de Buenos Aires, retirou ele, e com apoio da província de Corrientes, Entre Rios, Argentina, o Brasil vai conseguir uma posição privilegiada na região e vai conseguir apoiar de fato os colorados com Frutuoso Rivera, que vai derrotar os blancos e vai conseguir controlar todo o Uruguai. O Brasil, então, ele consegue ter um governo aliado em Buenos Aires e um governo aliado no Uruguai. Na verdade, governos que dependiam diretamente do Império Brasileiro. E aí sim, o Brasil começa a ter um controle da região do Rio da Prata. Continuaremos no próximo vídeo. Um abraço e fiquem bem.